Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus e o amor de Maria Santíssima esteja com você e com toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento de evangelização e que nós possamos estarmos atentos o que Deus vai falar para nós através do Espírito Santo. E eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 7 ao 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: pondo-vos a caminho, anunciai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Não queirais trazer nas vossas cinturas nem ouro e nem prata, nem dinheiro, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, informai-vos de quem há nela digno de vos receber, e ficai aí até que vos retireis. Ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: a paz seja nesta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se não for digna, a vossa paz tornará para vós. Se não vos receberem, nem ouvirem as vossas palavras, ao sair para fora daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que será menos punida no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, me preparando durante toda essa semana que passou para essa meditação de hoje, o Espírito Santo me concedeu esta direção: ide e anunciai o Evangelho. Assim como o Senhor Jesus Cristo deu instrução aos seus apóstolos, hoje também Jesus, ele vai nos instruir, ou já está nos instruindo, através desse Evangelho de hoje, para que nós possamos dar continuidade à obra de evangelização. E os seus discípulos tinham esta missão de levar a palavra de Deus na Galileia. E meu irmão e minha irmã, quem anuncia o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem que desapegar dos bens materiais e pôr em prática o anúncio do Evangelho na humildade e na simplicidade. Desapegado dos bens materiais. Hoje, muitos usam do Evangelho para se darem bem, esquecendo do Jesus simples da Bíblia. E o Evangelho, ele tem que ser anunciado na humildade, na simplicidade. Mas hoje nós vemos tantas coisas contrárias à vontade de Deus. Muitos esquecem do Jesus simples da Bíblia Sagrada. Meu irmão, minha irmã, temos que tomar muito cuidado. Sobretudo nós que somos pregadores, nós que estamos aí na linha de frente, dentro da evangelização. Hoje, o Evangelho tem muitas dimensões para nós. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos ser anunciadores da palavra de Deus, aonde Deus nos enviar. E meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, ainda no versículo 8, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Então,
Jesus, ele deu essa autoridade aos seus apóstolos, né? E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, nós também, pela santa vontade de Deus, nós também somos capazes de expulsar os demônios, de curar os enfermos através do anúncio da palavra. Pois a palavra de Deus é cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus liberta de todas as algemas. Então, nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E muitas das vezes nós vemos muitas coisas contrárias à vontade de Deus, né? Nós não podemos confundir as coisas, né? Quem age é Deus. Nós somos instrumentos na mão de Deus. E se for da vontade de Deus, quando nós estamos pregando a palavra, quando nós estamos ministrando uma oração de cura, uma oração de intercessão, se for da vontade de Deus, ele cura, ele liberta. Mas num programa atrás eu falava que primeiramente Deus ele cura o espiritual. E assim, se for da vontade de Deus, as curas físicas acontecem. Mas tudo acontece pela vontade de Deus. E muitas das vezes a gente vê muitas coisas humanas sendo, né, realizada no mundo religioso, aonde nós vemos tantas coisas contrárias à vontade de Deus, né? Então nós temos que tomar muito cuidado e deixar que o Espírito Santo haja em nossas vidas. Porque quem está cheio da presença do Espírito Santo obedece à vontade do Pai Todo-Poderoso. E assim como os seus apóstolos obedeceu à vontade de Jesus, porque eles saíram pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. E, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus também vai dizendo para nós aqui: dai de graça e de graça recebestes. Meus irmãos e minhas irmãs, o que significa esta passagem? Jesus disse isso ao enviar seus discípulos para pregar o Evangelho. Eles receberam poder para curar doentes e expulsar o mal. Jesus ordenou que não cobrassem por esses milagres. A graça de Deus não é produto de mercado. E hoje nós estamos vendo aí, meu irmão, minha irmã, muitos usando da graça de Deus como produto de mercado, anunciando curas falsas, milagres falsos. Isso aí é no mundo religioso, viu? É no mundo religioso. Muitos e muitos estão usando, né, da graça de Deus, vendendo curas, vendendo milagres. Então nós estamos vivendo em dias difíceis e nós precisamos estarmos atentos. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, pregar aquele Jesus simples da Bíblia. O Jesus que cura, que liberta, que salva, mas que nunca cobrou um centavo por cura. Hoje nós estamos numa guerra espiritual. E nós precisamos estarmos atentos para não sermos enganados. Então, que nós possamos, a exemplo dos apóstolos de Jesus, pregar a graça de Deus, pregar o Evangelho de Deus. E tomar muito cuidado para nós não sermos motivos de queda e de escândalo para ninguém. E Jesus ensinou aos seus discípulos que eles iriam ter que viver da providência, desapegado dos bens materiais. E muitos hoje, no mundo religioso, usa da pregação, usa da religião para se dar bem. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Anunciar. E quando nós anunciamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na humildade, na simplicidade, na vontade de Deus, milagres acontecem, curas acontecem, tudo acontece pela vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos e minhas irmãs, então a palavra também vai dizendo para nós, aqui no versículo 9, versículo 10, não queirais trazer nas vossas cinturas nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem alforja. A alforja aqui é uma bolsa que eles usavam que era usada lá naquele tempo, para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário
tem direito ao seu alimento. Então Jesus, ele estava dando a instrução aos seus discípulos para eles desapegar dos bens materiais, desapegar das coisas materiais e confiar na providência divina. E aqui tem uma palavra, uma frase muito forte para todos nós que somos cristãos, porque o operário tem direito ao seu alimento. Então quer dizer, aqueles que recebem uma vocação do Pai Todo-Poderoso para dirigir a comunidade, como diz, nós que somos católicos, nós somos aí dirigidos pelo Papa Leão XIV, e na nossa diocese, o nosso bispo Dom Claudio, na nossa paróquia aqui, paróquia São Francisco das Chagas, o padre Leonildo, o padre Emílio, eles são os nossos dirigentes. E o operário, ele tem direito ao seu alimento. Então, quer dizer, na comunidade, nós temos que pagar os nossos dízimos, nós temos que ajudar a igreja para que haja o sustento para os nossos dirigentes. Nós precisamos pagar o dízimo, precisamos sermos coerentes para que haja estadia. Então nós temos que acolher bem os nossos sacerdotes, os nossos dirigentes. Então nós temos que pagar o dízimo para que haja o sustento na comunidade, porque o operário tem direito a seu alimento. Mas hoje, como eu disse, no mundo religioso, às vezes muitos usam do evangelho para se dar bem. E isto fere o coração de Deus. E meu irmão e minha irmã em Cristo, e aí pulando para o versículo 11, versículo 12 e 13, já caminhando para terminar essa meditação, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, informai-vos de quem há nela digno de vos receber, e ficai até que vos retireis. Ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo, a paz seja nessa casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se não for digna, a vossa paz tornará para vós. Meu irmão e minha irmã em Cristo, aqui o Jesus estava falando para os seus discípulos que muitos iriam receber a mensagem. Muitos iriam acolher nas suas casas, mas muitos também não iam receber a mensagem do Evangelho e muitos iam rejeitar eles. E meus irmãos e minhas irmãs, hoje também, dos nossos dias, a maioria da sociedade, a maioria dos que dizem ser cristãos estão rejeitando a mensagem do Evangelho, a verdadeira doutrina deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, da mesma forma que os apóstolos foram acolhidos por muitos, muitos também hoje estão acolhendo a mensagem do Evangelho, mas a maioria não acolhe mais a mensagem do Evangelho. Então nós temos, meu irmão e minha irmã, que anunciar a palavra de Deus. Deus nos deu essa graça de anunciar a palavra de Deus. E que nós possamos abrir o nosso coração, para que o Senhor possa entrar no nosso coração e fazer morada, e que haja uma transformação. Mas para que essa transformação possa agir em nossas vidas, nós temos que abrir o nosso coração e acolher a vontade de Deus. E meu irmão e minha irmã, pulando aí para o versículo 14. Se não vos receberem nem ouvirem as vossas palavras, ao sair para fora daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O que quer dizer para nós? O que quer dizer essa mensagem para nós? Sacudir a poeira dos pés. É um símbolo claro do desapego e responsabilidade. Jesus ensina que se as pessoas rejeitarem a mensagem de Deus, os discípulos não devem insistir, brigar ou carregar a culpa. Eles apenas devem seguir em frente. Então, é o dever da igreja anunciar o Evangelho. Nós que somos católicos, nós temos a doutrina católica. Então, a igreja ensina. Como eu disse, todo católico tem que ter o catecismo da igreja. Mas a maioria dos católicos não tem esse catecismo. Se você ainda não tem, procure o escritório paroquial e adquira o seu catecismo. A igreja ensina nos seus ensinamentos o que nós católicos devemos praticar. Mas a maioria dos católicos não praticam o que está na doutrina católica. E meu irmão, minha irmã, a doutrina católica é muito séria. Comece a estudar as leis da igreja, os ensinamentos da igreja.
Mas nós também não devemos insistir. Então, nós que somos pregadores, nós temos que continuar pregando a palavra. Mas não insistir, você tem que fazer isso, você tem que converter, você tem que fazer isso. Não, meu irmão, minha irmã, nós temos que anunciar. E cabe a nós dar o primeiro passo, né? Então, que Deus nos dê essa graça e que nós possamos ficar firmes no caminho de Deus. E meu irmão e minha irmã em Cristo, aí no versículo 15, em verdade vos digo que será menos punida no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Porque aquela cidade que os apóstolos foram anunciar a palavra, nem todos deu crédito à palavra de Deus, né? Então aqui fala, né, que aquela cidade no dia do julgamento em verdade vos digo que será menos punida no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Então quer dizer, eles rejeitaram a mensagem de Deus. Ali também em Sodoma e Gomorra, lá no Antigo Testamento, a gente sabe que lá era uma cidade onde vivia todo tipo, né, de coisas contrárias à vontade de Deus. Então, nós somos convidados a dar abertura a Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, essa frase aqui, né, do versículo 15, onde Jesus fala, em verdade vos digo que será menos punida no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Meu irmão, minha irmã, esta frase de Jesus significa que o julgamento divino será mais severo para quem rejeita a mensagem de Deus do que para os moradores da antiga Sodoma. E meu irmão e minha irmã, que nós possamos, né, ficar firme, porque a responsabilidade espiritual aumenta à medida que conhecemos mais a verdade de Jesus Cristo. Então, que nós possamos acolher a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Nós não podemos ser cristãos de duas bocas, não, porque muitos cristãos são cristãos só dentro da igreja. Quando sai fora da igreja, já é outra coisa, né? Mas nós precisamos acolher e viver os projetos de Deus, porque um dia nós todos seremos julgados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a quem muito se deu, muito será cobrado. Olha aí, nós que estamos em linha de frente, pregando a palavra, nós que estamos dentro de uma pastoral, dentro do movimento, a quem muito se deu, muito será cobrado. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos lutarmos para acolher a vontade de Deus, viver os projetos de Deus, que nós sejamos cristãos dentro e fora da igreja, porque a quem muito se deu, muito será cobrado. Que possamos lutarmos para receber e viver o evangelho do Senhor com toda a verdade e sinceridade. Estamos em tempo de decisão. E terminando essa meditação, eu digo para você, digo para mim, a escolha é sua. Que nós possamos escolhermos, estarmos no caminho de Deus e viver os projetos de Deus para esta nossa vida aqui nesse mundo. E terminando essa meditação, eu quero mandar um grande abraço para os meus irmãos que residem lá na Fazenda Juá, na Capela de São João. Que Deus proteja todos vocês aí. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E também um grande abraço para o Joel do Abdulo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E mais uma vez um grande abraço para todos os irmãos evangélicos e também para todos os irmãos católicos. E agradeço ao Henrique que me auxiliou aqui na mesa de som. E assim, se Deus permitir, na próxima semana estarei aqui. Rezem por mim para que eu possa continuar nessa missão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.